A vontade de rir é grande, a gente chorar é maior, que nem aquele cara diz, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Né? Já tá, já? A Bíblia tinha razão? Meu pai do céu, já tá lá. Meu Deus. Bora, taca o pau na máquina aí, vamos lá. A Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Muito bem, moçada, 10h57, a Bíblia tinha razão. Hoje vamos responder a pergunta de quem? Ai, meu Deus, não tem a pergunta. Não tem o ouvinte? Um anônimo, né? Um anônimo. Mas ele está perguntando aqui o que a Bíblia fala sobre divórcio. O quê? Não acredito. Se há alguma permissão na Bíblia para divórcio. Rapaz, se o divórcio tem legitimidade, se ele pode usar Mateus capítulo 5:32 para legitimar o divórcio. O quê? Não acredito. Rapaz, a coisa tá grossa, né? Vamos lá, se a Bíblia dá alguma permissão para o divórcio. Gente, antes que houvesse aqui a aplicação da lei, a gente sabe, a separação já vinha sendo praticada. Esse negócio de divórcio é bem antigo, né? O quê? Não acredito. Já vinha sendo praticada pelos judeus, né? Os judeus ficavam se separando da esposa por qualquer coisinha. Bastou. Porque a esposa judia, ela usava aquelas burcas, aquelas coisas, né? Aquelas rouponas e tal. Aí não dava de ver as pernas. E de repente, quando eu chegasse que olhasse que as pernas eram finas, né? Olhasse assim os cambitinhos da irmã, aí pronto, aí queria separar, entendeu? Aí quando ficava com aquela máscara todo o tempo, porque parece que todo tempo lá tinha Covid aí, usando aquela máscara, por causa da religião, né? Por causa da religião. Aí, de repente olhasse pro rosto da irmã, via só os olhos, né? Aí os olhos eram bonitos, aquela coisa toda. Aí depois olhasse, aí a bichinha era uma baranga, aí queria largar. Querer separar, confusão terrível, né? Ia devolver para os pais. Então essas coisas já vinham acontecendo antes, né? Já vinha sendo praticada pelos judeus de maneira arbitrária. Então a colocação da lei não era para um tipo de legalizar, né? Legalização do ato em si, mas sim para a proteção da mulher, né? Proteção da mulher. Então a hermenêutica dos judeus, em se tratando de... Não, se acalma, irmã. Calma. Oh, que coisa. Se acalma. Então, em se tratando do divórcio, logo se tornou liberal, né? Se tornou liberal, machista e autoritário, pois eles começavam a fazer uso de Deuteronômio, usavam a Bíblia. Eles usavam a Bíblia. Não acredito. Usava a Bíblia, usava Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Para justificar, né, as suas canalices, né, alegando que qualquer motivo pelos quais o homem poderia separar-se da sua mulher. Rapaz, é um negócio terrível. O que fica expresso aqui é que a base para o pedido do divórcio não era somente adultério. É como eu já falei, bastou olhar se as pernas da mulher fossem assim, fininhas, escambitinhas assim, separação na hora, né? Então acontecia já essas desgraças, já acontecia já. Então, mas por qualquer coisa, qualquer incidente, né? A mulher não conseguiu cozinhar o arroz direito, pronto, tava fora, né? Cartão vermelho. Então nós podemos asseverar que essa base para o pedido de divórcio no Velho Testamento não era tanto o adultério. Isso pelo fato de os judeus saberem que a lei ordenava a morte, né? A lei ordenava a morte de quem praticasse o adultério. João 8,5, né? Ademais, estava engafado ali na mente deles Êxodo 20:14, que diz assim: não adulterarás, né? Não adulterarás. Então, o contexto no qual viviam os homens e as mulheres daquele tempo, daqueles dias, eram bem diferente dos nossos, né? Hoje o divórcio é legalizado no nosso tempo, mas naquele tempo ainda não era, então era necessária a lei, né?
era necessária a lei. Então vivia num contexto diferente dos de hoje. Por meio de um contrato, um judeu poderia possuir várias mulheres, né? O quê? Não acredito. Várias mulheres e ter sexo com algumas delas em apenas um dia. O quê? Não acredito. Meu pai do céu, é um negócio, um Viagra terrível, né? Esse tanto de mulher só num dia. Rapaz, caso legalizasse mas tinha que legalizar, né? O contrato, legalizar o contrato. Então era triste também para as mulheres, porque nessa situação, algumas delas eram quase como objetos para fins sexuais. Então, na concepção dos judeus, no caso de haver acusação falsa contra a esposa, afirmando que ela teria feito relação sexual antes do casamento, conforme Deuteronômio 22:13, também não era permitido o divórcio quando um homem fosse obrigado a casar com uma jovem, né? Obrigado pelo pai por ter ele praticado relação sexual com ela. Está lá em Êxodo 22:16. Então, nós entendemos que o divórcio no Velho Testamento, ele surge não por meio de um querer de Deus, né? Não por meio de um querer de Deus, mas como uma medida para proteger as mulheres, né? Uma medida de proteção para as mulheres por causa dos maus tratos dos homens, que tinham dureza do coração, e por sua vez os judeus davam carta de divórcio não propriamente por causa do adultério, mas sim por qualquer coisa, por qualquer um dos seus desejos egoístas e pecaminosos, né? Então muitos estudiosos falam que Jesus deixou certa exceção para o divórcio e o novo casamento, e que o apóstolo Paulo, nas entrelinhas, também dá a entender isso, que isso seria possível, em razão pela qual fez as citações bíblicas registradas lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e Tito capítulo 1, versículo 6, especificando que somente os que exercem cargos e que não podem que não podem se divorciar. Trata-se apenas de uma conjectura, aquilo ali trata-se apenas de uma conjectura. Porque na busca por uma compreensão dos textos de Mateus capítulo 5, versículo 32, estudiosos têm procurado entender o sentido da palavra porneia, né? A palavra porneia. Alguns dizem que essa palavra refere-se ao caso de relações sexuais antes do matrimônio. Outros dizem que ela poderia ser aplicada em caso de um homem já ter contraído casamento. De modo geral, podemos dizer que a palavra porneia ali, ela está falando de relações sexuais ilícitas, né? Relações sexuais ilícitas, tanto antes como depois do casamento. Sejam direitos nesses assuntos, né? Que Jesus jamais aprovou. Na verdade, Jesus jamais aprovou o divórcio. O quê? Não acredito. Jamais. Jesus foi contra o divórcio, e ele deixou claro que Moisés só deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens, né? Pois nesse caso ele estaria contrariando o perfeito plano de Deus para o casamento. Ele também era consciente de que por causa da dureza do coração é que Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio. Então, todo bom exegeta sabe que nem Marcos e nem Lucas fizeram uso da palavra adultério como sendo fundamento legal para se pedir o divórcio, conforme Marcos capítulo 10, versículo de 1 ao 12 e Lucas 16:18. Apesar de a ideia estar implícita, a expressão ali, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, o que significa que muitos já estavam praticando isso e não porque tivesse o Senhor aprovado. Jesus não pendeu para a hipótese apresentada nas épocas nas escolas de Hileu ou de Shammai. Em suas palavras, enaltece o casamento falando que ele é indissolúvel. Jesus falou que o casamento é indissolúvel, né? Gênesis 2:24, dando a prioridade ao propósito divino. E o cristão deve fugir tanto do adultério como da prostituição. Rádio de Jesus. É de Jesus. Isso. Pronto, é de Jesus. Então, o cristão deve fugir tanto do adultério como da prostituição, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 34. Então, por que o divórcio acontece? O divórcio acontece pela dureza dos nossos corações. Porque nós, às vezes, maltratamos a esposa. Nós não podemos compactuar, por exemplo, com um casamento
abusivo, aonde o marido maltrata, bate, agride a esposa, onde o marido não agride, mas agride com palavras de baixo calão, palavras pejorativas, né? Então são casamentos abusivos. Então Jesus deixou claro que o divórcio só funciona por causa da maldade dos homens e não porque Deus aprovou. Deus não aprovou o divórcio. Então é necessário que todo homem tenha consciência de tratar bem a sua esposa, de amar a sua esposa, de saber com quem está se casando antes, para poder saber se vai ter condições mesmo de amar, de respeitar, de cuidar dessa esposa, para não acontecer isso, né? Para não acontecer. Então Jesus deixou claro que ele não é a favor do divórcio, Deus não é a favor do divórcio, mas existem casos que é necessário por causa da dureza dos nossos corações, dos corações dos homens. Isso é o que acontece, né? Então, mais uma vez chegamos à conclusão de que Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Então não tem como questionar a Bíblia. Questionar a Bíblia é dar murro em ponta de faca, tá bom? Neste momento, nós só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Perdeu a Bíblia Tinha Razão? Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Procure por lá, Sistema Renascer HD, e curta o nosso A Bíblia Tinha Razão. Todos vocês, uma boa tarde. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, Super Dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.